por todas as bênçãos que recebemos, pedindo a espiritualidade que rege esta casa, aos nossos irmãos participantes, que nos auxiliem nesta noite e que todos nós, encarnados e desencarnados, que aqui estejamos, que aqui passemos, levemos para as nossas casas essa graça, esse amor, essa tranquilidade. Obrigado, Senhor, por mais uma noite, desejando que a palestrante Sandra Fiore nos traga a palavra que precisamos ouvir. E assim seja. Sandra, estamos à disposição. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre possa estar no coração de todos nós. É sempre uma alegria e satisfação enorme podermos voltar aqui e trazermos essas reflexões tão importantes e que de fato essas reflexões possam de alguma forma tocar os nossos corações. O tema que nós escolhemos para estarmos falando na noite de hoje é sobre Paulo de Tarso, ou seja, Paulo de Tarso e o cristianismo. Eu particularmente sou assim apaixonada pela história deste apóstolo dos gentios. Aliás, eu fui entusiasmada por uma pessoa quando eu tinha mais ou menos os meus 20 anos e vi e ouvi uma palestra e ele muito entusiasmado com Paulo, e eu fiquei curiosa por conhecê-lo, me aprofundar um pouquinho, e quando eu fui buscar, pesquisar, entender quem foi esse apóstolo, eu também me apaixonei. Eu acredito que muitos de vocês já tenham tido a oportunidade de ler Paulo Estevão. Quem já leu Paulo Estevão? Olha, vou falar para vocês, é um dos livros mais lindos que eu já li. Quem não leu, busque ler, porque de fato ele nos toca. E eu já vou avisando, lencinho não vai resolver, vai ter que ser um lençol, porque realmente nós ficamos sensibilizados com a atitude e com a história deste homem, que na verdade foi importante para o cristianismo. Por quê? Porque foi ele exatamente que acabou consolidando. Se hoje nós temos o cristianismo como nós temos, nós devemos muito ao trabalho que ele realizou. Porque enquanto os apóstolos de Jesus, os discípulos de Jesus, ficavam no que hoje conhecemos como a Palestina, Paulo, tendo cidadania greco-romana, fazia suas viagens, levando a mensagem do Cristo a muitos lugares. Mas vejam, Jesus, ele precisou de Paulo, assim como ele precisou dos seus apóstolos e tantos outros, como ele precisa até hoje, para que a sua mensagem possa ser levada e de alguma forma tocar o coração das pessoas. Porque na verdade o propósito de Jesus foi trazer ao mundo exatamente um roteiro de luz, e nós precisamos desse roteiro. Então essa luz que Jesus representa, essa luz enquanto encarnado, mas podemos dizer que enquanto desencarnado ele é um holofote, porque ele continua a trabalhar, ele continua a ser o responsável pelo nosso planeta. Ele é o co-construtor do planeta Terra. E o seu evangelho, ele vem para quê? Para nos ajudar na transformação. Porque muitos dizem, Jesus é o Salvador. Mas na verdade, Jesus ele veio dar condições para que nós nos salvássemos. Porque na verdade, nós ainda estamos a caminho da salvação. Então ele veio dar condições através do seu evangelho. E o seu evangelho é o maior código de conduta moral que nós temos.
Mas há aqueles que nem creem em Jesus. Pensam que Jesus foi um mito, que Jesus é um conto, que ele não existiu. E eu me lembro, me recordo agora, uma vez de uma palestra que eu vi do Augusto Cury. Eu não sei se vocês conhecem, o psiquiatra, ele é muito conhecido, mas Augusto Cury, ele era ateu. Ele não acreditava em nada, e muito menos em Jesus. Mas como psiquiatra, um dia ele resolveu ler o Novo Testamento, porque vocês sabem que a Bíblia é uma coletânea de livros. O Antigo Testamento tem como base as leis mosaicas, que é o judaico. E o Novo Testamento é tudo aquilo que se refere a Jesus. Mas ele foi tentar ali entender o perfil de quem poderia ter escrito o Novo Testamento, porque ele não acreditava que o Cristo de fato tivesse existido. E ao começar a estudar e a ler o Novo Testamento, ele ficou maravilhado, ele ficou encantado. Ele disse: isso não pode ser obra de várias pessoas, isso só pode vir de um ser superior, que nós chamamos de Jesus. Jesus o Cristo. Porque Jesus, ele era judeu, ele não deixou de ser judeu em nenhum momento. E ele próprio disse, quando aqui esteve, não veio fundar nenhuma religião. Então o cristianismo não é religião. O cristianismo é comportamento. O cristianismo é modo de vida. É como nós devemos nos comportar. Ele disse: eu não vim destruir a lei e os profetas, mas vim dar-lhes cumprimento. Ele veio clarear as leis que aqui já se encontravam. Tanto que ele foi questionado por um doutor da lei. Veja, o doutor da lei é alguém que conhece com profundidade as leis mosaicas, porque eles estudam, né, na escola várias disciplinas, inclusive as leis. E esse doutor da lei questionou Jesus perguntando: mestre, vejam, Jesus não foi à escola, mas ele tinha o título de rabino, ou de rabi, ou de rabone, que quer dizer mestre, sem ter ido à escola. Por quê? Porque o conhecimento que ele tinha era extraordinário, desde a infância, desde os 12 anos, quando os seus pais o encontraram conversando com os doutores da lei, com os sacerdotes, no templo. E ele discutindo de igual para igual, porque Jesus não veio para aprender, ele veio para ensinar. Então, quando ele foi questionado por esse doutor da lei, que perguntou a ele: mestre, o que é preciso fazer para ganhar a vida eterna? E aí Jesus respondeu: o que está nas Escrituras? E aí o doutor da lei respondeu: conforme Deuteronômio está: amar a Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de toda a tua força, e ao próximo como a ti mesmo. Mas o orgulho daquele doutor da lei, como a maioria dos judeus da época, como a maioria dos fariseus ultraconservadores, para justificar o fato de não estar agindo como deveria, como está lá nas leis, porque ali você não poderia sair do caminho, pensar diferente, agir diferente. Então, ele, para justificar o fato de não estar agindo como deveria, ele, portanto, pergunta a Jesus: mas quem é o meu próximo? É quando Jesus conta a parábola do bom samaritano, que diz que entre 3 pessoas, porque os samaritanos não eram bem vistos pelos judeus, eram considerados um povo impuro, porque houve uma miscigenação, né? Enquanto os judeus não, o judeu casa com judeu e assim por diante. Os costumes e os hábitos são sempre os mesmos. Então, Jesus utilizou-se do exemplo do samaritano, a quem eles não gostavam, para poder passar essa mensagem. Entre os 3 que passavam, enquanto uma pessoa estava caída à beira do caminho, que tinha sido assaltada, passa um sacerdote, nada faz. Um profundo conhecedor das Escrituras. Passa um levita, que também conhece as Escrituras, nada faz. No entanto, passa um samaritano, a quem os judeus não gostavam, é justamente aquele que vai e cuida das feridas daquele que havia sido assaltado. E aí Jesus pergunta: desses 3, quem é o próximo daquele que estava caído? E ele foi obrigado a dizer: o samaritano. Então vejam, Jesus, ele não veio modificar nada,
Ele veio simplesmente dar cumprimento a essas leis, porque o amor já estava aqui. E nós costumamos a dizer, né, que a base dos ensinamentos de Jesus é o amor. Mas não o amor como muitos entendem hoje. Aquele amor de romance que nós vemos nas novelas, nos filmes, nos livros. É o amor de irmandade, é o amor fraternal. É esse amor que Jesus de fato veio nos ensinar. Então Jesus, ele recebe do Pai, ele como representante de Deus, a incumbência de guiar o quê? A humanidade, a todos nós até chegarmos à perfeição. Então a colaboração é importante que continue a haver, porque é preciso que a palavra seja levada a muitos, como foi na época de Jesus, através dos apóstolos, dos discípulos, através de Paulo de Tarso e tantos outros que vieram depois dele. Olha o que Emmanuel fala no livro Paulo e Estevão acerca da colaboração. Ele diz assim: sem a cooperação, não poderia existir o amor. Por que não poderia existir o amor? Porque, na verdade, uma pessoa que vive sozinha, isolada, ela não aprende a amar. Então, nós precisamos conviver uns com os outros. A sociedade é um ser coletivo. E nós precisamos nos ajudar mutuamente. Então, a cooperação, precisamos cooperar uns com os outros. Somente assim nós vamos desenvolver o verdadeiro amor. E o amor é a força de Deus que equilibra o universo. Então, sem o amor, sem desenvolver o amor, nós não vamos conseguir construir o reino de Deus. Porque o reino de Deus não é um local. O reino de Deus é uma obra individual. Cada um de nós vai construir o reino de Deus. Um dia, quando chegarmos à iluminação, à plenitude, já estaremos construindo o reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus vai ser construído por cada um de nós. E ele diz: o exemplo do convertido, ou seja, o exemplo de Paulo de Tarso, se faça mais claro em nossos corações, a fim de que cada discípulo possa entender quanto lhe compete trabalhar e sofrer por amor a Jesus, ou Cristo, ou Jesus Cristo. Nós somos discípulos, porque Jesus é o nosso mestre. E ele espera a cooperação e a colaboração de cada um de nós. Mas esse trabalho, a qual nós devemos fazer, não é um trabalho de vir aqui no púlpito e fazer palestras. Não é um trabalho de você escrever, psicografar, ser médium. Não. A cooperação é o trabalho individual que cada um possa fazer e dar como exemplo o bem àqueles que caminham conosco. É esse o trabalho que Deus espera de nós e que Jesus também espera de nós. Então, sem o trabalho de Paulo, o cristianismo, como eu disse, não seria o que é hoje, porque não teria passado de mais uma seita judaica cristã, porque todos eram judeus. E Paulo, depois da sua conversão, ele não permitiu que, por exemplo, Pedro pudesse introduzir algumas práticas judaicas dentro do cristianismo. Pedro queria introduzir a circuncisão. E ele disse: não. O que é importante é apenas a palavra que o Cristo deixou. A palavra e os seus exemplos, que importa tanto quanto a palavra. Então ele não deixou. Então, se não fosse o trabalho realizado por Paulo, não passaria de mais uma seita judaica cristã. Porque, como eu disse, os apóstolos ficavam ali restritos ao que era antigamente Israel e a Judéia, né, hoje a Palestina, e Paulo foi fazer as suas viagens e por muitos locais que ele passava, fundou comunidades e depois ele escreveu as suas epístolas. Então Jesus, como eu disse, ele é o representante de Deus entre nós. Ele é representante das leis que Deus deixou, porque as leis já estavam aqui, como eu disse. Moisés já havia recebido o decálogo no Monte Sinai. Só que o povo ainda não compreendia e muito menos vivenciava essas leis. Então Jesus, ele veio no momento, como diz a parábola das 10 virgens, porque a parábola das 10 virgens significa o casamento de Jesus com a humanidade.
Então o noivo seria Jesus, e a noiva seria a humanidade, seria todos nós. E na época, o pai do noivo geralmente dava um dote à família da noiva. E qual é o dote que a humanidade recebeu? O Evangelho de Jesus. Esse é o dote. Então vejam, as leis de Deus, elas são perfeitas, imutáveis e eternas. Ou seja, essas leis não mudam nunca. Sempre existiram e sempre vai existir. O que vai diferenciar é o nosso entendimento dessas leis conforme nós fomos evoluindo. Então a história de Paulo, podemos dizer que é um pouco da história do cristianismo. É um pouco da história dos homens que se transformaram pela fé num Deus único. Ou seja, nós somos monoteístas. E essa crença no Deus único, né, na palavra, inclusive de Jesus, que foi enviado por esse Deus, ou seja, passou a ter essa ideia do Deus único, da aceitação do Deus único através de Abraão. Então, as doutrinas e as religiões que acreditam no Deus único é o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, embora eu tenha dito a vocês, obviamente, que o cristianismo não é religião, deve ser o nosso comportamento, a vivência daquilo que o cristianismo deixou. Então a fé de Paulo, né, depois da sua conversão, foi fundamental para compreender que somente o amor faz o homem elevar-se, encontrando o quê? A iluminação. Somente o conhecimento daquilo que o Cristo nos deixou, mas não é apenas saber. Tem pessoas que conhecem os evangelhos de fio a pavio, capítulo, versículo, não adianta saber, mas saber o que fazer com aquilo que se sabe, ou seja, praticar esses ensinamentos. Então Paulo, ele na verdade se transforma, e a história de Paulo é muito bonita, porque na verdade, antes de ser Paulo, ele era Saulo. Aliás, o seu pai deu o nome Saulo ou Saul, que foi o primeiro rei dos hebreus, em homenagem ao rei. Ele nasceu numa família de posses, seu pai era um artesão, construía as tendas, porque muitos eram nômades, né, e saíam às viagens e cada um comprava a sua tenda para poder ficar, para poder se abrigar. E seu pai tendo posses, é claro, como todo pai, quer o melhor para o filho. E querendo o melhor para o filho, queria que ele estudasse na melhor escola possível. Ele, na verdade, Saulo, nasceu em Tarso, porque, vejam que interessante, na época as pessoas levavam uma espécie de sobrenome, não seria o sobrenome, mas da onde a pessoa era. Por exemplo, Paulo de Tarso, porque era de Tarso. Maria de Magdala, porque ela era de Magdala. Maria de Nazaré, porque era de Nazaré. Ou então acerca do parentesco que as pessoas tinham. Que nem, por exemplo, João, filho de Zebedeu, irmão de eu nem lembro de quem que ele era, irmão João. Acho que era... Tiago. Acho que é Tiago, né? Irmão de Tiago. Exatamente. Então vejam, era dessa forma que as pessoas eram ali identificadas. E, na verdade, ele nasceu em Tarso, que seria a Cilícia, o sul hoje da Turquia, mas o seu pai, querendo o melhor para ele, o manda a estudar em Jerusalém com Gamaliel. Gamaliel era um grande mestre, ele era líder da corte suprema judaica, mais ou menos como a nossa corte suprema aqui. Ele era líder da corte suprema, e quando ele chega até Gamaliel, Gamaliel se encanta com a inteligência daquele menino, né, com a facilidade de aprendizagem que ele tinha. Não só isso, ele tinha uma facilidade também para falar. Então Gamaliel vê em Saulo um futuro brilhante, aquele futuro que poderia ser ficando no seu lugar, assumindo o seu lugar no Sinédrio. E Gamaliel também foi neto de Ilio. Ilio foi também um grande mestre dos hebreus. Portanto, ele vai estudar com Gamaliel, lá se preparar, e ali, obviamente, além de fazer várias disciplinas, né, na escola, como filosofia, como matemática,
também ele estudou as leis judaicas, né, as leis mosaicas, e se tornou também um doutor da lei, preparando-se, portanto, para poder assumir o lugar de Gamaliel. Mas, quando adulto, ele também não aceitava os cristãos, ou seja, aqueles que seguiam Jesus, aqueles que seguiam o Mestre. E ele então passou também a seguir os cristãos. Mas em determinado momento, talvez ali inspirado pelo Pai, né, inspirado talvez até por Jesus, ele foi conhecer a Casa do Caminho. A Casa do Caminho era um local onde os cristãos se reuniam para ajudar as pessoas carentes, mas também poder falar sobre os ensinamentos de Jesus. A Casa do Caminho não é uma casa que fica no caminho, mas a Casa do Caminho, o caminho é algo que direciona. Então, Saulo, ao ir à Casa do Caminho, ele ouviu uma explanação de Estevão, e na verdade ele até ficou encantado com o que o Estevão estava falando, e Estevão falou exatamente isso, está lá no livro Paulo e Estevão, quando ele diz, olha que coisa mais linda que ele fala: a lei é humana, o evangelho é divino, Moisés é o condutor, o Cristo o Salvador, os profetas foram mordomos fiéis, Jesus, porém, é o Senhor da vinha. Com a lei éramos servos, com o evangelho somos filhos livres de um Pai amoroso e justo. Então veja, o cristianismo, na verdade, ele é libertador. Enquanto muitas religiões, muitas doutrinas acabam nos proibindo, né? Na verdade, o que o Cristo veio nos trazer esses ensinamentos para nos libertar. Por isso que ele diz que somos filhos livres de um Pai amoroso e justo. Não é um Deus punitivo, mas é um Deus de amor, de bondade, que não nos castiga, mas nos dá oportunidade. E Saulo, na verdade, nesse momento, ele interrompe Estevão, enquanto Estevão está falando, porque ele não se conforma com aquilo que Estevão falava. E ele diz o seguinte: como colocar um carpinteiro morto acima de Moisés, como alguém que não salvou a si próprio poderia salvar o povo de Israel? Porque eles não tinham entendimento de salvação, porque eles esperavam um Messias que pudesse vir salvá-los do domínio dos romanos. Mas Jesus é Salvador no outro sentido, no sentido de dar condições para que nós venhamos de fato a nos salvar. Então Estevão, a partir desse momento da perseguição acirrada, digamos assim, de Saulo, ele é chamado até o Sinédrio. E quando ele é chamado até o Sinédrio, ele reafirma a sua convicção no Cristo. Ele não dá para trás, muito pelo contrário, ele reafirma. E Saulo não aceita o Cristo porque, na verdade, ele não consegue compreender o que o Cristo significa. Ele não consegue compreender o que o Cristo de fato deixou. Que, na verdade, faltava a Saulo ali despertar sentimentos. Ele precisava de um certo amadurecimento espiritual. Vocês percebem que não tem a ver com o intelecto, porque Saulo era um homem extremamente intelecto, ele era um doutor da lei. E, no entanto, aqueles que Jesus buscou, que eram os pescadores, simples e humildes, aceitaram com mais facilidade o Cristo. Mas, na verdade, Saulo estava sendo preparado para ser aquele que ia servir Jesus. Porque da forma como ele defendia, na verdade, as leis mosaicas, com certeza ele o faria quando de fato ele encontrasse Jesus. Então o evangelho de Jesus, na época, era visto como um ato de revolta, arquitetado por quem? Por um revolucionário que foi morto. Ele era considerado uma ameaça. Por isso que Jesus foi morto. Por isso que Jesus foi crucificado. Porque ele não fizera nada de mal.
Acontece que o fato dele falar as coisas de forma diferente dos judeus, né, como eu disse, ele veio clarear um pouco aqueles ensinamentos. Algumas atitudes de Jesus fazia com que as autoridades o temessem. Porque vejam, Jesus, ele trabalhava aos sábados. Os sábados era sagrado para os judeus. Tanto que ele é questionado. E ele diz, o meu pai trabalha todos os dias e eu também. Então Jesus curou algumas pessoas, mas não curou a todos. Curou aqueles que podiam ser curados. Jesus ressuscitou quem não, de fato, havia desencarnado, ou não houve o desligamento perispiritual, porque se ele tivesse feito com que alguém de fato tivesse morrido, ou seja, da morte material, e o fizesse voltar, ele estaria infringindo uma lei de Deus. E como nós vimos, a lei de Deus é perfeita, imutável e eterna. Estevão, então, nesse momento, ele é preso e é condenado à morte por lapidação, ou seja, por apedrejamento. Essa foi a sentença que o Sinédrio acabou dando. No dia importante para Saulo, que seria o dia do apedrejamento de Estevão, ele convida a sua noiva, Abigail, para estar presente, porque era um dia importante, todas as autoridades judaicas estariam presentes, e logo depois o Gamaliel iria se afastar do Sinédrio e ele iria assumir. Então, era um dia importante, porque estariam todos presentes nessa condenação que foi dada a Estevão, nessa lapidação que, na verdade, Estevão sofreu. Mas Abigail não quis entrar naquele momento, ela ficou do lado de fora. Depois que aconteceu o ato, ela entrou, e quando ela entrou, o que ela percebe? Que aquela pessoa que tinha sido apedrejada era nada mais, nada menos que seu irmão, a quem ela buscava, a quem ela procurava. Só que como a sua família foi perseguida pelos romanos, quando eles se separaram, na verdade o Estevão era Gesiel, ele troca o seu nome para Estevão, por isso que Abigail não o encontrava. Inclusive Saulo, né, com a sua autoridade, tentou encontrar Estevão, a Gesiel, e é óbvio que ele não iria encontrá-lo porque ele estava com outro nome. E ela, o reconhecendo, chega até ele, né, toda comovida, o abraça, e ali ele consegue conversar com Abigail, e nesse momento ele coloca ali uma sementinha no seu coração acerca do cristianismo. E depois que ele veio de fato a desencarnar, as relações entre Saulo e Abigail ficam que estremecidas, porque Saulo não poderia aceitar o noivado e o casamento, desposar alguém que era não só seu inimigo, mas inimigo do seu povo, a quem fora ali condenado à morte. Eles então acabam se afastando, cada um vai para um lado, mas o amor que ele tinha por Abigail era muito grande. E nesse momento ele deixa o seu orgulho de lado, depois de um tempo, e vai atrás de Abigail. Mas quando ele chega para encontrar Abigail, para sua surpresa, ela estava doente. Ela estava acamada e em vias também de desencarnar. E ele fica muito triste, mas também ficou muito triste em saber que ela havia se convertido ao cristianismo. Ela não só se converteu ao cristianismo, ele queria saber quem foi o responsável por isso. E aí disseram a ele que tinha sido um tal de Ananias. Na verdade, a sementinha já estava plantada através do seu próprio irmão que falou do Cristo. Plantou em seu coração. O que Ananias fez? Apenas trabalhou um pouco mais aquela terra, ele adubou um pouco mais aquela terra, para que essa sementinha do cristianismo pudesse germinar em seu coração. Depois da morte de Abigail, Saulo pede permissão às autoridades para ir atrás daquele que ele agora considerava seu inimigo, que seria Ananias. Ele queria encontrar Ananias de todas as formas. Porém, quando ele está indo a Damasco, ele descobre que Ananias está em Damasco. Ao chegar próximo à cidade de Damasco, ele, acompanhado por alguns
alguns soldados, uma luz intensa aparece, ele cai do cavalo, somente ele vê a luz, e a partir desse momento ele fica cego. E ele cai, e no momento em que ele cai, aquela figura vem ao seu encontro e pergunta a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele então pergunta: quem és tu, Senhor? E ele diz: eu sou Jesus. Naquele momento ele não conseguiu traduzir em palavras o que ele estava sentindo, porque até então aquele com quem ele conversava naquele momento era o perseguido, era aquele que tinha sido crucificado, e muitos foram perseguidos em nome daquele que agora ele encontrava. E naquele momento ele não soube exatamente o que dizer, porque naquele exato momento despertou de Paulo, do inconsciente dele, aquilo que estava adormecido, que seria a sua missão. Porque Paulo fora digamos, preparado na espiritualidade para servir a Jesus. Porque ele diz exatamente lá em Gálatas, capítulo 15, versículo 17, porque nós, enquanto espíritas, sabemos que quando vamos reencarnar, nós passamos por um planejamento reencarnatório. Ou seja, nós vamos nascer de determinados pais, vamos viver em determinada região, conhecer determinadas pessoas, tudo isso é determinado no nosso planejamento reencarnatório. Mas nós temos o livre-arbítrio, nem sempre seguimos exatamente aquilo que de fato deveríamos seguir. Mas, exatamente, Paulo diz, ele próprio em Gálatas, capítulo 1, versículo 15 e 17, que diz: mas quando aprove, ou seja, aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça a revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios. Então veja, não é a partir do ventre de sua mãe. Com certeza foi muito antes dele ser concebido que ele recebeu essa missão de trabalhar e servir a Jesus. Então veja, naquele momento que ele se rende ao Cristo, a presença do Cristo, aquilo que foi despertado, aquilo que estava adormecido, é como se ele estivesse preso numa couraça e essa couraça se abrisse. A partir deste momento, ele não faz outra coisa a não ser perguntar a Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? Essa é uma pergunta que nós temos que nos fazer. Senhor, o que queres que eu faça? Então, segundo as suas próprias palavras, as palavras de Paulo, que nós vamos encontrar lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, ele diz: já estou crucificado com Cristo. Vejam, a ligação que Paulo tinha, porque a partir da sua conversão, ele passa a usar o seu nome em latino, que é Paulo. Porque em hebreu seria Saulo, em latino seria Paulo. Ele passa a usar, portanto, o nome de Paulo. Então ele diz: já estou crucificado com Cristo. Não sou eu mais quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. O Cristo precisa estar em nós. O Cristo precisa estar em nossos corações. Mas não é simplesmente crer no Cristo, é vivenciar o Cristo, é vivenciar aquilo que de fato Ele nos deixou. Por isso que precisamos ter o Cristo em nossos corações. E a vida que agora vivo na carne, diz Paulo, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ou seja, Jesus, Ele morreu por nós? Morreu. Mas nós não podemos esquecer que antes de morrer por nós, Ele nasceu por nós. Porque o Espírito dessa envergadura, responsável pelo planeta Terra, Ele poderia perfeitamente pedir para que viesse alguém em seu nome. No entanto, Ele veio sabendo por tudo o que Ele iria passar. Então, Ele nasceu por nós e Ele morreu por nós. Então, Paulo, a partir do momento da sua conversão, ele passou a buscar aqueles que haviam convivido com Jesus para poder conhecê-lo melhor, conhecer a sua mensagem, conhecer os seus ensinamentos.
E a partir daí sim, ele passou a fazer as suas viagens, ele começou a fundar comunidades, porém ele não poderia estar nas comunidades, porque eram muitas que ele fundou, porque também eram chamados de igrejas, mas igrejas não são igrejas como nós entendemos hoje, era um local onde as pessoas se reuniam para discutir vários assuntos da comunidade, assim como os ensinamentos, né, de Jesus. Então, Paulo não podendo estar presente, ele foi inspirado por Jesus a escrever as suas cartas, a escrever as suas epístolas. E essas epístolas, elas são instruções, são conselhos, são representações, são exortações, são estímulos que muitas vezes ele dava às pessoas que estavam na comunidade. Assim como ele fez com Timóteo. Timóteo passou a seguir Paulo desde os 13 anos de idade. Quando se tornou adulto, sempre seguindo o seu mestre, que era exatamente Paulo, quando Paulo estava preso em Roma, prestes a ser condenado por decapitação, porque foi assim que Paulo acabou morrendo, porque como ele tinha a cidadania greco-romana, ele não poderia ser ou ter o tipo de morte que os outros condenados tinham, porque como sendo romano, ele tinha que ter uma morte diferenciada, então foi dado a ele a morte por decapitação. Mas antes de ser decapitado, ele escreve a sua segunda carta a Timóteo, estimulando Timóteo a continuar o trabalho que eles haviam começado. Inclusive, ele estimula e ele diz a Timóteo: combati o bom combate, ganhei carreira e guardei a fé. Que combate é esse que Paulo combateu? Na verdade, ele travou uma guerra consigo mesmo, com as mazelas que nós trazemos. Esse é o bom combate que nós temos que combater, porque todos nós trazemos os erros, os vícios que nós temos que combater. Então ele combateu com o combate, ele ganhou a carreira, ele não desistiu. Ele foi perseguido, ele foi apedrejado, ele foi preso, mas ele não desistiu de servir a Jesus. Ele não desistiu diante dos obstáculos que ele enfrentou e guardou a fé. Ou seja, ele alimentou a sua fé, ele alimentou a sua esperança, porque ele sabia do importante trabalho que ele tinha. Inclusive, Emmanuel fala em Paulo e Estevão claramente sobre Paulo e o trabalho que ele fez pelo Cristo, quando ele diz: os mais exigentes advertirão que Paulo recebeu um apelo direto. Então muitos falam: não, Paulo encontrou com Jesus, por isso que ele passou a ser esse apóstolo dos gentios. Mas não, ele diz, mas na verdade todos os homens, menos Rude, têm a sua convocação pessoal a serviço do Cristo. Todos nós somos convocados a trabalhar pelo Cristo. As formas podem variar, mas a essência do apelo é sempre a mesma. O convite ao ministério chega às vezes de maneira sutil e inesperadamente. A maioria, porém, resiste ao chamado generoso do Senhor. Todos nós, como discípulos do Cristo, somos chamados a trabalhar. A trabalhar de que forma? Fazendo o bem, dando o exemplo do bem às pessoas que caminham conosco nessa trajetória evolutiva. E Paulo foi tão importante que Emmanuel diz que Paulo foi o agricultor que melhor aclimatou a flor do Evangelho no coração dos homens. Porque Jesus foi, sem dúvida, o grande semeador. Ele semeou o amor nos nossos corações. Mas muitas vezes o nosso coração tem uma terra árida. A semente não germina. Então ela precisa trabalhar. Então aqueles cooperadores do Cristo, aqueles que vêm, na verdade, ajudar a trabalhar a terra dos nossos corações, para que essa semente do amor possa de fato germinar. E quanto à cegueira de Paulo, que ele ficou cego, tem uma simbologia. Na verdade, ele estava cego, mas ele na verdade, as escamas do seu olho caíram no momento que ele se encontrou depois com a verdade, com os ensinamentos de Jesus, porque ele passou a ver as coisas de uma outra forma. Na verdade, foi aberto os seus olhos para uma nova realidade.
Ele deixa de ser Saulo para se tornar Paulo. Ele deixa o homem velho para se tornar no homem novo. E muitos já, de fato, se curaram das cegueiras. Muitos de nós ainda continuam cegos, mas muitos se curaram da cegueira. Vejam, Francisco se tornou Chico Xavier. Hipólite se tornou em Allan Kardec. Simão se tornou em Pedro. Maria se tornou em Magdala. Agnes se tornou em Madre Teresa. Maria Rita se tornou em Irmã Dulce. Enfim, no que nós vamos nos tornar? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer. Quando nós vamos de fato nos converter ao Cristo, aos seus ensinamentos? Quando de fato nós vamos arregaçar as mangas para trabalhar e servir a Jesus? Quando nós deixaremos que essa semente que Jesus plantou em nossos corações possa de fato germinar? Porque nós somos os trabalhadores da última hora. Então, quando nós vamos de fato servir a Jesus através do amor e da caridade? Na verdade, a caridade é o ato que se deixa fluir o amor em nossos corações. Então, nós precisamos conhecer Jesus. Não simplesmente conhecer da boca para fora ou de ter ouvido falar, mas se aprofundar de fato naquilo que ele deixou. Nós temos que refletir sobre os seus ensinamentos, nós precisamos meditar, nós precisamos fazer com que esses ensinamentos possam desenvolver os bons sentimentos em nós, para que nós possamos de fato praticar, possamos de fato vivenciar. Então esses ensinamentos às vezes demoram a tocar os corações. Nós estamos vendo tudo o que está acontecendo à nossa volta, né? Guerras acontecendo, violência, intolerância, preconceito, tudo isso acontece por quê? Porque as pessoas não sabem o que é certo e o que é errado? Não. Nós já estamos na fase de saber o que é certo e o que é errado, só não estamos vivenciando. Porque se você chegar para um assaltante, um criminoso, qualquer pessoa que tenha cometido um delito e perguntar a ele, foi você que fez? Ele vai dizer não. Porque ele sabe que ele está errado. Então nós sabemos, nós só não praticamos aquilo que de fato sabemos. E é isso que nós precisamos ficar atentos, às nossas atitudes, aquilo que estamos fazendo, nos conhecer, saber até onde somos capazes de ir. Não existe outra forma de ter coragem de olhar para nós mesmos e saber quem de fato somos. Fazer análise, toda noite fazer uma análise para que nós possamos de fato saber até onde somos capazes de ir, como foi o nosso dia, como foi o nosso relacionamento com as outras pessoas, como foi a minha atitude com as outras pessoas no trabalho, na escola, na rua, não importa. Como eu agi, para que eu possa analisar as minhas atitudes e tentar de alguma forma mudar. Então é o bom combate da referência evangélica. E dominar-se a si mesmo é uma batalha maior do que enfrentar milhares numa guerra. Então não é uma tarefa tão fácil assim. Porque olhar para nós mesmos implica em reconhecer em nós coisas que não gostamos. É o nosso orgulho que não nos permite, muitas vezes, essa modificação, essa mudança, essa transformação. Então, nós temos que desenvolver empatia, nós temos que colocar na condição do outro, nós temos que fazer aquilo que o Cristo nos ensinou, fazer aos outros aquilo que gostaríamos que nos fossem feito. Nós temos que aprender a colocar o nosso coração na miséria alheia, para que nós possamos construir, de fato, o reino de Deus em nossos corações. Porque Jesus, ele não ensinava, como eu disse, somente através das palavras, mas através do exemplo, que é tão importante quanto as palavras. Por isso, Paulo de Tarso diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo de 1 a 13, mas é a primeira estrofe, quando ele diz: e ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Ou seja, o que adianta eu falar bonito? O que adianta eu ter o dom da oratória? O que adianta eu ter todo o conhecimento do mundo se eu não praticar a caridade? A palavra perde a força. Então, todo aquele que utiliza-se da palavra, ele precisa buscar, de fato, a sua mudança e a sua transformação. Nós precisamos ser espíritas, nós não podemos estar espíritas, é diferente. Ser espírita é como diz o Evangelho, conhece-se o verdadeiro espírita cristão pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações. Então nós precisamos ser espíritas e não estar espíritas. Agora a pergunta que não cala é exatamente a que Paulo fez a Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? Tenho certeza
que Jesus responderia: ame a tudo e a todos. Por quê? Porque Deus é amor. O amor é a força que rege o universo. A partir do momento que eu amo o meu próximo, a partir do momento que eu amo tudo aquilo que Deus criou, eu vou estar amando a Deus. Deus está em mim. Deus está em cada um de vocês. Deus está na natureza. E é isso que nós temos que aprender de fato a amar. Por isso que a bandeira que a doutrina espírita levanta é: fora da caridade não há salvação. E a caridade é o bem que cada um de nós deve de fato fazer. Portanto, meus irmãos, sigamos o exemplo do convertido de Damasco. Tenhamos o Cristo em nossos corações. Somente assim o nosso caminhar na estrada de Damasco resultará na nossa conversão, trabalhando pelo bem, tornando a nossa alma iluminada. Nós precisamos chegar à iluminação, nós precisamos chegar à plenitude, nós precisamos chegar à cristianização, aonde o Cristo chegou. Deus não privilegiou ninguém. Jesus passou por tudo isso que nós estamos passando e hoje ele já faz parte da ordem crística. Assim tem que ser cada um de nós. Que sejamos, portanto, esses colaboradores de Jesus na seara do Pai, tendo a caridade como fonte geradora do amor, que ele possa de fato estar em nossos corações. Mas ele só vai estar em nossos corações se nós de fato colocarmos em prática tudo aquilo que ele ensinou. Portanto, é o que eu desejo de coração, que Jesus também possa estar no coração de cada um de vocês. E que Deus nosso Pai nos abençoe hoje e sempre. Uma boa noite a todos. Sandra, você faz a prece de encerramento com nós? Meus queridos irmãos, neste momento eu convido a todos que possamos elevar os nossos pensamentos até Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, agradecendo por tudo que temos, por tudo que somos, pelas oportunidades que Ele nos dá, principalmente a oportunidade da vida, quando muitos espíritos gostariam de estar encarnados e não estão. Portanto, nós que estamos matriculados na escola da vida, estamos tendo essa oportunidade de aprendizagem, mas que esse aprendizado possa de fato fazer com que cada um de nós possa se modificar, que possamos viver um amor fraternal que Jesus veio nos ensinar. Como eu sempre digo, ninguém muda ninguém. Nós não conseguimos mudar o mundo, mas cada um de nós pode dar condições para que o mundo mude a partir das nossas atitudes, a partir daquilo que somos. Que sejamos a luz que Jesus espera que sejamos. Que Ele possa de fato estar nos nossos corações, hoje e sempre. E que assim seja.